Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos aqui então continuar com o nosso conteúdo do bimestre, tá? A gente entra na aula 2, então se você está nesse vídeo, você é da turma da correção de fluxo primeiro e segundo A ou primeiro e segundo B. Ah, professora, eu não sou dessas turmas? Sai desse vídeo que você está no vídeo errado, ok? Então esse é o conteúdo destinado ao primeiro e segundo ano da correção de fluxo. Professora, mas por que aula 2? A aula 1 diz respeito àqueles vídeos que eu deixei para vocês sobre o Max Weber e a atividade que vocês tinham que fazer, tá? Então, aquelas questões que vocês tinham que fazer sobre a teoria do Weber, tá bom? Agora a gente vai dar continuidade a isso e aprofundar aquele conteúdo, belezinha? Então, bora! Primeira coisa, regras para essa aula. Como que eu vou considerar a presença dessa aula? Da mesma forma como foi da aula passada, tá? Só que aqui vocês vão ter todo o conteúdo dessa aula escrito no caderno junto com a atividade, porque no final dessa aula tem uma atividade para vocês fazerem. Então, nessa atividade, no caso essa atividade, vocês também precisam ter respondido no caderno. Quem não me mandar não vai ter presença e nem nota, tá? Porque tava lá escrito que é 20 pontos essa atividade, a última que eu mandei. Mas esses 20 pontos são aqueles de participação e nota, tá? De presença. Então, quem não fizer nada nesse período que a gente está remoto, aqui online, não vai ter presença e também não vai ter nota, tá? Lembrando que são 4 aulas, se eu não me engano, então é muita coisa, né? É praticamente meio bimestre que, se não fizer, não tem aula, não tem presença e não tem nota, então se atentem a isso. Então, voltando, lembrando, a partir do próximo slide vocês precisam ter copiado no caderno, ok? E aí, no final vai ter atividade, vocês copiam, fazem a atividade, tiram foto do caderno e me mandam, ou manda no Classroom ou me mandam no WhatsApp, belezinha? Agora vamos começar a aula propriamente dita, tá? O autor que a gente está trabalhando esse bimestre é o autor Max Weber. Ele é um dos clássicos da sociologia, junto com Emile Durkheim e o Karl Marx, tá? Não à toa eu cito eles aqui. Vocês viram um grande resumo da vida dele e dos conceitos da teoria dele, né? E a gente vai agora, basicamente, direcionar esse olhar, ok? Então, primeira coisa, ele era alemão, ele viveu ali depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa, onde as duas são muito importantes para entender a forma como a vida se organiza hoje em dia, tá? Então, esses dois eventos são fundamentais. E ele vai buscar escrever a teoria dele para entender a Alemanha e os Estados Unidos do começo do século XX, começo do século XX, tá, gente? Ou é começo do século XIX? Acho que é começo do século XX, tá, gente? Qualquer coisa eu dou uma pesquisadinha e falo pra vocês depois. Então, ele vai buscar entender todas essas mudanças que estão acontecendo, tá? E aí, ele vai ter alguns pontos muito específicos que é muito importante pra gente, além do fato, obviamente, dele ser sociólogo. Primeiro ponto é o fato dele criar um método próprio para as ciências sociais, tá? Então, por que isso é importante? Vamos lembrar do bimestre passado, a gente tinha o Emile Durkheim. Lembra que ele ficava comparando a sociedade com um corpo biológico? Então, essa comparação com um corpo biológico vem de uma explicação das ciências da natureza, né? A biologia. Só que a sociologia é uma ciência social preocupada com os fenômenos da sociedade em si. E a sociedade funciona de uma forma completamente diferente da natureza.
Nesse sentido, o Weber vai falar que se a gente funciona completamente diferente da natureza, a gente também precisa ter um método científico diferente do método das ciências naturais. E aí o Weber vai se debruçar a pensar um método próprio para as ciências sociais, tá? E aí é que vai entrar a grande base da teoria desse autor. Primeiramente, antes disso, é preciso considerar que ele vai dialogar com o Durkheim e com Karl Marx, tá? Então, ele não vai jogar fora toda a teoria desses dois autores, ele vai dialogar, fazer um meio termo, buscar entender os pontos principais da teoria do Karl Marx, os pontos principais da do Durkheim e ver ali o que é possível reaproveitar, tá? Então, nesse sentido, o Emile Durkheim ele está muito preocupado com as grandes estruturas, com as instituições, mas ele olha pouco para o indivíduo, para as pessoas em si. O Weber, nesse sentido, ele vai estar muito mais preocupado com as próprias pessoas, o que as pessoas individualmente fazem e como isso gera um impacto social. Em contraponto, o Marx, né, ele vai pensar mais na ação individual, né, na ação coletiva também, mas o Marx ele vai sempre olhar a sociedade por meio da economia. A gente vai ver isso no próximo bimestre. Então, para o Karl Marx, tudo se resume ou tudo é pautado pelas classes sociais. O Weber vai falar que não. A economia é muito importante? É, mas ela está no mesmo nível de outros pontos da nossa vida, como a religião, a educação, a família, tudo tem o mesmo grau de influência, tá? E então, fazendo essa mediação, é o que ele vai criar uma metodologia e que ele vai trabalhar com a noção de tipos ideais. O que é o tipo ideal? A gente cria um modelo na nossa cabeça, mas na vida real tudo acontece muito bagunçado, tá? Então vamos supor, vamos entender, vamos pegar as disciplinas da escola. Na escola, vocês estudam tudo separadinho. Então, vocês vão falar sobre a planta, é a biologia. Se vocês vão falar de como a planta cresce, de como ela se alimenta, entra a química, né? Porque a fotossíntese é um processo químico. Se vocês forem falar de um animal, tem a biologia que vai falar das partes do corpo. Mas como esse animal se movimenta, aí vai ser a física, porque a física vai estar interessada, né, na movimentação, né? Então, no ato de mover o mundo, no ato de mover as coisas, a força, a velocidade, tudo mais. Só que na vida real, isso é tudo misturado. E é isso que o Weber está falando. Quando você vai estudar a religião, você tem a religião, mas também você tem a política que influencia, você tem a educação que influencia, tudo está misturado. Mas para estudar a gente separa. A gente observa o fenômeno que a gente vai estudar e a gente separa, ó, essa ação tem um foco político, essa ação tem um foco social, essa é um foco religioso e assim por diante. A gente vai já entrar nesses tipos ideais do Weber nessa aula e aí eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas, no geral, o que ele vai falar? Que a principal coisa que a sociologia tem que se preocupar é com os significados, tá? E aqui é um ponto importante de mudança da teoria do Emile Durkheim para a teoria do Max Weber, tá? Porque o Emile Durkheim está pensando no quê? No fato social. E aí ele é muito objetivo. O fato social tem 3 características. Se o fato social não tem as 3 características, ele não é um fato social, pronto, e acabou, tá? O Weber, ele vai falar
que a sociologia ela está preocupada com o significado que as pessoas dão para as coisas. Não à toa, o Weber chama a sociologia da ciência da cultura, né? O que é a cultura? É o significado que a gente dá para as coisas, segundo Weber. Então, o que é o amor? O que eu entendo como amor? O que a sociedade diz que é amor? Quais os significados de amor? Seria mais ou menos isso que a sociologia se pretenderia estudar. Mas isso vale para o amor, vale para qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, a religião. O que é religião? Existe uma religião certa ou errada? O que os indivíduos pensam a partir disso? Como eles agem a partir disso? É esse tipo de discussão que o Weber está preocupado. Por que eu estou citando muito a religião aqui? Porque o Weber ele tem trabalhos pensando na educação, pensando na política, mas o trabalho mais famoso, de maior peso que ele tem, é um que ele vai trabalhar com a religião, que se chama O Espírito... Nossa, gente, perdi. Só um momentinho. O espírito... A ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele vai estudar, procurar entender como que as religiões protestantes, que hoje em dia a gente conhece a grosso modo como as religiões evangélicas, vão ser fundamentais para que o capitalismo pudesse se desenvolver nos Estados Unidos, tá? Mas essa obra em si a gente vai trabalhar com ela mais para frente, tá? Mas, vamos lá. Lembram que bimestre passado a gente estudou 3 conceitos. O conceito de grupos sociais, de instituições sociais e de categorias sociais. Esses conceitos estavam presentes na teoria do Durkheim. Agora a gente vai entender eles a partir da teoria do Weber. Então essa é a minha intenção nesse bimestre. Vocês conseguirem entender o que é grupo social dentro da teoria do Weber, o que é instituição dentro da teoria do Weber e assim por diante, ok? Então vamos lá. A aula de hoje, nesse vídeo em específico, a gente vai falar de grupos sociais. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter a definição, né? Então, são esses grupos sociais. Bom, quem aí fez o trabalho do bimestre passado sobre esse tema já sabe, mas vamos repetir. A definição vai ser basicamente uma reunião com mais de 3 pessoas, uma reunião que seja estável, e que isso quer dizer, né, que ela se repete. Então, não é tipo, vamos supor um exemplo do primeiro e segundo B. A Sara chamou o Henrique e a Ismar, né, para sair, e eles saíram uma vez, mas nunca mais saíram. Isso não é considerado um grupo social, tá? Um grupo social é um grupo de pessoas, mas que eles sempre se reúnem com uma certa estabilidade. Outro ponto é que eles têm interesses em comum e também têm as suas próprias regras e hábitos, tá? Então, geralmente, um grupo social está ligado a um assunto muito específico. Por exemplo, grupo de jovens da igreja é um grupo social, porque são mais de 3 pessoas, eles têm o mesmo interesse, que é a religião específica, e eles se reúnem toda semana, de 15 em 15 dias, então há essa regularidade, tá? Mas também poderia ser um grupo social que não está ligado à igreja, por exemplo. Podia ser um grupo do pessoal que ouve rap. O pessoal ouve rap e também de vez em quando tenta fazer algumas rimas. Então esse grupo se reúne toda semana, onde eles vão conversar sobre os últimos lançamentos da indústria musical, e também eles vão tentar rimar, criar algumas rimas, alguma coisa assim.
Isso pode ser entendido um grupo social, porque eles têm os interesses em comuns e vão ter suas próprias regras e também seus próprios hábitos, tá? Quais são as características? Então, já passamos a definição, vamos para as características. Primeiro, diversidade de indivíduos, tá? Um grupo social não é todo mundo igual. Pensa aí no grupo de amigos de vocês. Cada um é diferente um do outro, tá? Mas ainda assim, por algum motivo, vocês resolveram estar juntos. Outro ponto, interatividade. O que isso quer dizer? Vocês conversam, vocês se relacionam, vocês interagem um com o outro. Organização, ou seja, vocês se organizam, propriamente dito, de alguma forma, tá? Então, vocês podem se organizar em torno do tema da igreja, em torno de uma música, de um grupo musical, em torno da paixão por algo específico, a paixão por plantas, ou a paixão por quadrinhos, filmes da Marvel. Então, tudo isso pode ser um motivo e um objetivo comum que faz vocês se juntarem, tá? Outro ponto, vocês têm consciência de que vocês são um grupo delimitado. É muito comum a gente ver os grupos de amigos, eles sempre andam juntos. Aí vocês perguntam, por que você faz parte daquele grupo? A pessoa fala, grupo? A gente não é um grupo, tá? O grupo em si, ele tem noção de que é um grupo e de que aquilo tem essas regras definidas, tá? E por último é a continuidade, ele se perpetua, né? Então, não é algo que acaba rápido, geralmente um grupo dura anos, né? E aí eu volto novamente nos exemplos que eu já dei sobre um grupo de rap ou um grupo da igreja. Por quê? Quando a gente fala das regras e dos hábitos, nem sempre essas regras são ditas pra gente, né? Ou elas estão muito evidentes. Por exemplo, uma regra para quem vai fazer parte do grupo de rap: gostar de rap, de hip hop, né? Não adianta você querer fazer parte do grupo de rap, você odeia Racionais MC, você odeia Emicida, você odeia qualquer rap. Não faz sentido você fazer parte de um grupo desse, porque você tem que gostar desse estilo musical, tá? Qual o hábito do pessoal desse grupo? Ouvir músicas desse gênero, tá? Então, isso é muito importante. Então, entender quais as regras do grupo, tá? E aí, nesse sentido, vocês vão fazer parte de muitos grupos, tá? Então, por exemplo, grupo de estudantes do Monteiro Lobato, né? Então, grupo da igreja, grupo de dança, pessoal que faz esporte também é um grupo. Então, tudo isso vão ser diversos grupos e cada um vão ter um interesse específico, vão ter as próprias regras e os próprios hábitos, ok? Agora a gente precisa entender o que grupo social tem a ver com a ação social, tá? Então, ação social é um conceito fundamental na teoria do Weber, tá? E ele vai entender como qualquer tipo de ação que a gente faz, mas que está considerando a expectativa do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu saia de casa para assistir o filme da Barbie, porque tá todo mundo falando disso. E eu saio de rosa de casa. E aí, qual é a minha expectativa ao sair de rosa para assistir o filme da Barbie? É que as pessoas me vejam e pensam, nossa, ela tá vestida de rosa por causa do filme, entendeu? Então, essa ação social de vestir uma roupa rosa de forma proposital, ela é uma ação social. Mas, por exemplo, fazer xixi é uma ação social? Não. Por quê? Porque a gente não tá preocupado com o que o outro vai pensar da gente. A gente só precisa se aliviar. Então, a gente vai no banheiro, faz xixi, pronto, acabou. Então, essa é a ideia. A ação social tá sempre preocupado com o que os outros vão pensar da gente, tá? Tem uma ação social que é muito clara, que é, por exemplo, quando eu conheço alguém novo e eu estendo a mão para a pessoa. O que eu
quero quando eu estendo essa mão? Que essa pessoa venha, estenda a mão também, faça assim, não é? Então, tô cumprimentando essa nova pessoa. Isso é uma ação social, porque eu tô agindo esperando que o outro também haja, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de ação social. Vamos ter as ações sociais irracionais e as racionais, tá? Vamos começar pelas ações sociais irracionais. Então, aqui, por que elas são entendidas como irracionais? Porque a gente não pensa antes de fazer, a gente faz geralmente por impulso. A gente não fica pensando, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Qual a intenção de eu fazer isso? Mas será que eu preciso? Será que eu não preciso? Não, geralmente essas ações a gente faz por mero costume ou por impulso mesmo, tá? E aí a gente entra no primeiro tipo, que é a ação tradicional. Na ação tradicional, eu vou agir conforme os costumes e as tradições, tá? Então vamos lá. A maioria de nós come arroz e feijão, né? Quase todo dia, no almoço, na janta. A gente não fica pensando, nossa, por que eu como arroz e feijão? Ai, mas por que eu não como arroz e milho? Ou milho e lentilha? Por que eu não como só purê de batata? A gente não fica todo dia se questionando isso. A gente só levanta e pensa, nossa, eu tenho que fazer o arroz para o almoço, eu tenho que cozinhar o feijão. Ou até mesmo chega na hora ali da fome e pensa, um pratão de arroz, feijão, bife, salada e batata frita, olha que delícia. Então, a gente não fica pensando, só é um costume brasileiro, é da tradição do brasileiro comer arroz e feijão com acompanhamentos. Isso, por exemplo, é uma ação tradicional. A gente tem várias no nosso dia a dia, né? Então, se a gente for pensar outra, por exemplo, essa é bem individual mesmo. No meu caso, uma ação tradicional relativa a mim e a minha família. Toda vez que a gente for sair de casa, a gente tem que tomar banho. Não importa aonde a gente vá, tem que tomar banho. Ah, minha mãe me pedia para ir na padaria comprar um pão. Espera aí que eu vou tomar um banhozinho rapidinho e vou. Porque era essa mania que a gente tinha na nossa família, que a gente não poderia sair desarrumado, tá? Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris sabe que a Rochelle fazia isso com o Chris, o Drew e a Tony. Minha mãe era desse jeito. Filho meu, não sai desarrumado na rua. Não, não pode sair não. Tem que sair bonitinho, tá, não sei o quê. Então, isso também é uma ação tradicional. É um costume, uma tradição que minha família tinha. Provavelmente a família de vocês também tem algo. Ou vocês conseguem observar outros tipos de ação que a gente realiza só porque é costume, tá? Então, vamos para o próximo. A outra ação social irracional, e essa se dá por impulso, na maioria das vezes, tá? Que é a ação afetiva. A ação afetiva é aquela que leva em consideração os nossos sentimentos. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem duas pessoas. Aqui eu vou usar o exemplo. Vamos pensar quem? Vou continuar com a Sara e com o Henrique, tá? Espero que vocês não se importem. Vamos supor que a Sara e o Henrique briguem, tá? Então, algo estava acontecendo lá, tal, eles brigaram e a Sara deu um grito com o Henrique, assim. E aí o Henrique saiu triste. E aí a Sara vê que o Henrique ficou triste, e aí no momento que ela vê a tristeza dele, ela pensa, putz, eu não devia ter gritado, acabei magoando ele. E ela vai e pede desculpas. Essa ação de gritar e depois de pedir desculpa para o Henrique é uma ação social afetiva, porque o que moveu toda essa ação da Sara? O sentimento, né? Então, o que gerou todas essas ações foi o sentimento. Vou dar outro exemplo agora, vou usar a Helena do primeiro e segundo A, tá? Vamos supor que a Helena namore há 2 anos, tá? Desculpe, Helena, por esse exemplo, tá?
tô só supondo. Aí ela chega, tá na festinha, não sei o que, com o namorado, e aí ela vai no banheiro. A hora que ela volta, o namorado dela tá beijando outra. E aí ela fica puta, ela fica brava, assim, o sangue sobe, ela vai lá e dá um tapa na cara do namorado, chama ele de safado, xinga, tudo mais, depois vai embora. O ato dela ter essa reação de xingar ele, tudo isso foi movido por qual sentimento? Sentimento de raiva. Então, todas essas ações que são movidas pelo sentimento, em que a gente não para pensar, né? Porque a Helena poderia ter visto essa cena, ter ficado brava e falar: eu vou embora. Os dois que fiquem lá. Mas não, ela foi tirar satisfação. Por quê? Porque o sentimento da raiva ali levou ela a ter esse impulso. Então, todas essas ações movidas pelos sentimentos são ações afetivas, ok? Se vocês estiverem com dúvidas, não esqueçam, escreve para mim, e plantão de dúvidas também semana que vem, tá? Então, semana que vem a gente vai seguir os horários de aula, tá? Então, para quem tiver aula online, a gente tira as dúvidas online. Para quem tiver aula presencial, a gente tira as dúvidas na aula presencial, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Lembra que, então, a gente estava falando da ação social, aqui é a ação social, aqui. A gente falou das ações sociais irracionais, então a gente não pensa no que a gente vai fazer, a gente só age. E a gente tem também as ações racionais. Nas ações racionais, a gente está pensando, a gente está calculando as nossas ações, o que a gente vai fazer, tá? E assim como a irracional, a gente vai ter outros dois tipos, que é a ação social racional com relação a fins, ou seja, a ação racional com relação a fins, que ela acontece quando a gente tem um objetivo e a gente estabelece uma maneira racional de atingir esse objetivo, tá? Então, a gente quer muito algo, a gente para e pensa, qual é a forma mais rápida de conseguir isso? Qual é a forma mais eficiente de eu chegar no meu objetivo? E aí eu realizo as ações. Isso tudo é ação racional com relação a fins, tá? Mas a gente também vai ter a ação racional com relação a valores. E aí eu vou explicar as duas em um único exemplo, tá? Mas antes, vamos lá. Na ação racional em relação a valores, a gente considera os nossos valores, o que a gente acha certo ou errado para conseguir atingir nossos objetivos. Agora vamos lá para o exemplo. Na nossa sociedade, há muitas formas de ganhar dinheiro, tá? Mas vamos supor que alguém precise de muito dinheiro, tipo 10 mil reais para amanhã, 10, 20, quantos for. Qual é a forma mais rápida de eu conseguir esse dinheiro? Vamos lá, vamos pensar junto. Qual é a forma mais rápida de eu conseguir esse dinheiro? Quem falou trabalhando, está errado. A forma mais rápida de conseguir esse dinheiro é cometendo algum crime, é roubando, né? A gente sabe que isso não está correto, isso é contra a lei. Não estou defendendo crime aqui, tá, gente? É só um exemplo. Então, vamos lá. A forma mais rápida de a gente conseguir dinheiro é roubando muito dinheiro. Roubando um banco, não sei. Roubando um lugar que guarda dinheiro, a gente sabe que tem muito dinheiro. Então, qual é a forma mais rápida? Pensando racionalmente. Eu vou lá e pego o dinheiro. O que acontece? É que esse pegar o dinheiro é crime, né? Então, se tem um dinheiro guardado lá no banco, eu não posso pegar aquele dinheiro não é meu. Isso é errado. E aí entra a ação racional com relação a valores. Porque o mais rápido, o mais racional seria eu ir lá no banco e pegar. Mas como eu não posso, porque seria um crime, eu considero isso errado, eu estou considerando os meus valores nessa ação. Então, ao invés de eu roubar, eu não vou roubar porque eu considero errado.
Então, eu consigo um emprego para juntar o dinheiro que eu preciso. Vejam, vai demorar muito mais para mim chegar no meu objetivo de juntar 10 mil reais. Mas eu estou fazendo isso da forma que eu considero correto. Eu não estou quebrando os meus princípios, tá? Então, essa ação racional a valores, ela tá ligada com o que a gente acha certo e com o que a gente acha errado. A racional a fins é basicamente buscar o jeito mais eficiente de eu fazer algo. Racional a valores, eu vou considerar as minhas ações. Eu não vou fazer uma ação que eu acho que não é correta, tá? Como, por exemplo, roubar. E agora vocês ficam com a atividade, tá? Então, uma atividade aí para vocês pensarem no conteúdo dessa aula. Primeiro, vocês vão escolher um grupo social que vocês fazem parte e vão descrever esse grupo social. Professora, eu não sei, eu não faço parte de um grupo social. Vamos lá. Sim, você faz. De algum grupo social você faz parte. Vamos pensar, vocês podem ser o grupo social Monteiro Lobato, alunos do Monteiro Lobato. Você pode ser do grupo social da igreja, então grupo de oração da igreja. Ou eu tenho um grupo que a gente é amigo só porque todo mundo gosta de pop. Ou a gente é amigo só porque todo mundo gosta de funk. É um grupo social específico. Nesse sentido, a gente lembra muito do que antigamente chamavam de tribo urbana. Então os roqueiros, sertanejo, o pessoal do funk, o pessoal do rap. Entenderam? Nesse sentido. Ou, por exemplo, eu sou flamenguista. Ser flamenguista também é fazer parte de um grupo social, tá? Então, vocês têm as características próprias, beleza? E segunda questão, qual a principal ação social que acontece nesse grupo que você faz parte? E aí, nesse sentido, vocês vão ver uma ação e vão tentar classificar elas. Vamos supor que no grupo de vocês de oração, qual é a ação social que vocês mais fazem? Orar ou rezar. Ela vai entrar em qual tipo dessas ações? Ela é uma ação racional a valores? Eu estou considerando o que é certo e o que é errado para realizar essa ação? É uma ação racional a fins? É a forma mais fácil de eu chegar no meu objetivo? É uma ação afetiva? Eu estou fazendo isso movido por algum sentimento? Ou é uma ação tradicional? Eu estou fazendo isso só porque eu tenho costume de fazer isso? E aí vocês vão observar a ação, né? E classificar em um desses tipos, ok? Qualquer dúvida, estou disponível, entre em contato comigo, eu respondo assim que possível. Beleza, gente? Beijinhos, até o próximo vídeo.